Projeta aí pra gente, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Abra sua Bíblia conosco. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Pode ficar em pé, não é porque a gente está sentado pela primeira vez na história. Vamos trocar de papéis, vocês vão ficar em pé o culto inteiro, surpresa. Pegadinha do malandro. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Tem algum apaixonado aí que quer ler esse versículo para mim? Eu também. Tem algum então apaixonado? posso Solteiro. ler. Solteiro. Não, Solteiro, vai se apaixonado. mostrar. Bota Jackson. a cara no sol. Jackson! Ei, Jacão, vem ler a Bíblia aqui. Não, você tem que ser um solteiro, pô. Vem cá, meu filho. E nenhum solteiro para ler. A Jason não tá mais solteira. Gente, se até a Jason não tá solteira, todo mundo tem chance. Isso aí, Jacão. Ganhou pontos. É só homem que esculhamba, né? Os meninos Ganhou são muito pontos de esculhambados. ousadia. 4:23. Não gagueja. Segura aqui, fazendo um favor. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Versão moderna. Valeu, Jacão. Que versão é essa? É a mensagem? A versão da tua Bíblia? Do Max Lucado, tá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pode se sentar. Pode sentar. Guardar o coração. O que é esse negócio de guardar coração, Rebeca? De onde que vem isso? É alguma música do Jota Quest? Que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Né? Muito. Olha, já sofri muito. Então, O coração me zoou muito. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque todas as nossas outras atitudes procedem dali. Todos os nossos outros próximos passos procedem dali. E toda vez, desde que eu tinha só uma célula, quando alguma menina vinha compartilhar comigo, estou gostando de fulano, a gente está pensando em começar a orar, começar a namorar. Primeira coisa que eu falava, guarda coração. Principalmente para as meninas, porque os rapazes, eles não se envolvem tanto emocionalmente, muitas vezes. Mas Quem as diz? meninas se entregam. Já Hoje sofri disfarçam muito, bem. minha filha. Sofri, mas... Rebeca, eu já me apaixonei por pessoas na televisão. Eu já sofri muito. Como que é? Thalia, não? Eu não lembro o nome dela. Eu me apaixonei por uma menina do seriado uma vez e... Hilary Duff. Hilary Duff. E eu nem assisti, era a Jéssica que assistia. Como que é a vida dela? O nome dela na vida real? Não, Hilary Duff. Taylor, não é Taylor Swift? Não, é Hilary Duff é o nome original da pessoa que tá na carteira de motorista. Mas as meninas, elas têm costume de já se entregar no primeiro olhar diferente que o rapaz dá para ela. E aí depois quebra a cara e o coração fica todo destruído. É verdade. Vocês são muito bestinhos, gente. As meninas, elas têm um coração Eu queria pedir um maior favor. do que a mente. Eu queria chegar mais pra frente um pouquinho. Por quê? Porque tá longe, eu tô me sentindo longe. Eu quero que, por favor, o pessoal aí da ignorância me ajude aqui. Pode subir, sobe aqui, filho. Sua calça tá muito coladinha. Calma. É muita brutalidade, Cara, meu pai. Essa equipe da ignorância é top demais. Meu Deus. Tem um versículo que eu queria ler. Eu queria que você guardasse bem esse versículo que está em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 5, que diz assim: não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem na paixão. Vamos falar de paixão primeiro. O que é paixão? Não é aquele negócio que o moço cantava, né? Que pegou ele. A paixão me pegou. Não é isso. Senhor, vamos mudar o repertório aqui, pai. Não, a paixão é um sentimento explosivo, né? Que chega de repente, mas na mesma velocidade que a paixão chega, ela vai embora também. Então, tipo um foguetinho. É. A paixão é um negócio muito esquisito. Porque
a paixão, ela só tem olhos. A paixão, ela não tem nenhum tipo de outro tipo de percepção. A paixão só tem olhos. Então ela só enxerga o que está por fora, ela só enxerga a carcaça. Então a tendência da paixão é ver o que a pessoa é por fora. Ou seja, é ver o chassi da pessoa, mas não é ver o que a pessoa de fato é. Só enxerga as qualidades, não enxerga os defeitos. Só enxerga as qualidades corpóreas, né? Porque... No caso dos homens. Das mulheres também, porque tem mulher que gosta dos caras fortes, tipo o Ricardinho, assim. O Celso já passou muito problema por isso, esse corpo que o Celso tem. Tem gente que se apaixona por chassi de grilo, muita gente. A paixão é um negócio que corrói a gente. A paixão não tem nem explicação. Quando você fala assim, por que você está apaixonado por fulano? Ai, não sei, porque ele é fofo. Velho, desde quando fofo é qualidade, Rebeca Bueno? Fala pra mim. É pra falar no microfone. Não. Não é qualidade. Faz parte. Ser fofo é uma qualidade. Mas não... De homens, né? Então, homens fofos deixaram de existir. Né? Mas o que é o amor? O amor é um sentimento de amor, né? Mas é um sentimento diferente da paixão, porque o amor carrega consigo paz. Existe paz dos dois lados, existe paz no casal, existe paz nos familiares, existe paz nos líderes, quando o amor realmente está envolvido, não somente a paixão. Eu acho que a paixão ela tem um pouco de importância. Porque a paixão, ela te dá, por exemplo, a coragem de falar com alguém que você não teria coragem de falar nunca. A paixão, ela te faz despertar para uma pessoa que você talvez nunca tivesse notado. Eu acho que a paixão, ela é só o estopim. E depois aquilo acaba. Porque apesar de eu ainda estar apaixonado por você, depois desses 3 anos de casado, o que sustenta o nosso relacionamento é o amor. Mas a primeira coisa que você fez quando me viu, por exemplo, foi se apaixonar por mim. Tô dando o meu testemunho. Vou deixar você com essa moral na frente dos... Ela se apaixonou por mim assim na primeira vez. Olha a Dani ali, ó. A Dani, ela não está no encontro? Stand-bys. Stand-bys fogem, né? Fogem. A paixão desperta, por exemplo, a parte física. Porque ninguém acorda um dia e fala assim, nossa, velho, que vontade de casar com aquela mulher mondrongosa, né? E da mulher da mesma forma. Ninguém sonha, tipo assim, nossa, que pessoa humano feio. Nossa, Deus, onde que está a criança? Que criaram a placenta no lugar, sabe essas coisas? A paixão faz enxergar se é humano ou placenta, eu acho assim. É um destino, é um rumo que dá. Porque é o que desperta. Você vê assim, nossa, essa Rebeca ela é bonita, hein? Olha como ela é. Gente, que maravilhosa, cheirosa. Aí você vai, né? Tipo assim, vai juntando essas coisas exteriores. Depois você começa a conhecer as pessoas. Eu não sei se os rapazes já tiveram essa experiência de conhecer uma menina muito bonita e muito nojenta. Já tiveram essa experiência? Imagina. O Júnior gritou ali já. E só para deixar aqui, semana que vem vai ser com os pastores, casais de pastores. Pastor Cleito, pastora Regina. A gente não comunicou muito ainda. Vocês não estavam sabendo, mas estão sabendo agora. O pastor Cleito tem umas histórias assim top de quando ele era solteiro. O pastor Júnior também. Ainda bem que a vida não juntou eles dois. Senão eles talvez não estivessem aqui hoje, né, pastores ungidos de Deus. Mas a paixão, ela faz despertar em você o que a pessoa é por fora. E tem gente que só vive nessa parte. Tem gente que só se alimenta de paixão. E tem gente que só vê o exterior da pessoa. E eu acho que isso é muito complicado, principalmente nessa geração que nós vivemos de Instagram. Nossa, a foto dela é linda, cara. Meu Deus. Quando você vê pessoalmente... Era só e maquiagem. sem maquiagem. Filtro.
sem filtro, é terrível. Homem não tem isso, né? Homem é feio com maquiagem, sem maquiagem, não importa. O homem é feio. Só quem acha homem bonito é mulher. Só. Tem gente que diz o contrário, né? Mas eu não vou falar sobre isso, certo? Deixa as outras pessoas em paz. A paixão, ela é sempre muito apressada. A paixão é tipo assim, meu Deus, tem que ser agora. Onde você está? Ai, meu Deus, eu preciso te ver. Isso é paixão. Quando nós namorávamos, eu e a Rebeca, eu morava em Curitiba. E apesar de sentirmos saudade, a gente conseguia manter a sanidade mental e as atividades normais dos humanos na Terra até a gente se ver. A gente se via, tipo assim, uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias e tal. E era uma época bem esquisita da minha vida, porque eu não sentia saudade. Então ela falava assim, nossa, eu estou morrendo de saudade de você. A primeira vez foi traumatizante. Não, eu sou muito sincero. Primeira vez que eu falei para ele, eu tô com saudade. Aí ele falou, sabe o que ele falou? Não convivi com você tempo suficiente para sentir saudade. Gente, a gente já namorava, como assim? Você tem que disfarçar. Não. Esse é o problema das pessoas, elas disfarçam tanto que elas são outra pessoa. É verdade. Estou de parabéns. Tá. Mas pelo menos eu me senti mais consolada, porque ele morou 7 meses em Israel, ligou apenas uma vez para a mãe dele. Eu não tinha dinheiro. Uma vez em 7 meses. Eu então era assim, muito... se pela mãe dele também não sentia muito, né? Então eu falei, então... Eu senti, é que assim, eu sei controlar a saudade. Hoje em dia já não mais, eu fraquejei nessa área. Você dormiu na chácara de ontem para hoje, eu dormi sozinho com o Levi. Primeira vez que o Levi dormiu na cama comigo. Hã? Dormiu na cama. Olha, não tá sabendo, tá mal acostumando meu filho. Botei para dormir na cama. Por quê? Ele estava muito ruim para dormir. Você viu, era 00:30, quem viu meus stories do Instagram, era 00:30, o menino tinha dormido ainda, Rebeca. Aí a gente começou a assistir Bita. Os pais sabem quem é Bita, aquele desenho de... umas musiquinhas lá. Aí ele dormiu na cama, eu também estava com sono, dormi também. Ele me chutou a noite inteira. Eu acordei com a cabeça dele na minha, assim, atravessando. Mas a paixão, ela prioriza o exterior. Eu acho que é importante você entender algo. Você não deve casar com alguém que você não acha gostoso. Certo? Amém, casados? Vamos entender isso? Porque tem gente que espiritualiza também. Vamos parar com esse negócio. Para. Ai, mas olha, ela é tão do ministério dela. Você não vai transar com o ministério. Certo? Ninguém transa com ministérios. Ele transa com pessoas. Humanos transam, né, Rebeca? Então, para com essa como que fala? Nessa boiolice. Para com isso. De ficar, não, para. Se você não achar a pessoa bonita, o casamento também não vai ser bom. Por que eu estou falando de casamento? Porque crente namora para casar. Se você que é cristão e está aventurando, você está acabando consigo e com a outra pessoa, sabe? Eu acho que namorar não deve ser impulsionado por paixão. O namoro ele deve ser impulsionado por uma certeza de que, olha, essa pessoa ela tem muita coisa para dar certo na vida. Desde antes de começar a namorar, esse deve ser o desejo dos dois. Você já tem que pensar, eu me vejo casado com essa pessoa para o resto da minha vida? Mas depois que você entra no namoro, não significa que você é obrigado a namorar, ou obrigado a casar. Mas o propósito do namoro deve ser o casamento. Se você entrar no... só quero para me divertir, só quero para ter uma companhia, né? Porque muitos começam a namorar por causa de uma carência, não consegue se enxergar casado com aquela pessoa, mas igual o pastor Lucim falou, né? Antes só do que mal acompanhado, uma frase que já é muito bem divulgada, mas que não é verdade. Eu já acho que assim, antes só do que desacompanhado. O cristão, por isso que o cristão não, meu Deus, o cristão ele não pode se deixar dominar pela paixão por causa disso, porque senão ele entra num relacionamento de namoro só pensando no prazer momentâneo. E quando a gente pensa no prazer momentâneo, a gente se esquece do prazer da eternidade, que é muito maior do que qualquer companhia naquele momento. E as pessoas, a gente demora para entender esse tipo de situação,
principalmente quando você já está apaixonado. Porque quando você está apaixonado, você vê tudo, mas você fica surdo. Porque você não ouve nenhum tipo de conselho. Você não ouve conselho nenhum. Tua mãe fala, você não conhece ele do jeito que eu conheço. Eu fiquei falando com ele até 3 horas da manhã ontem no WhatsApp. Sério isso? Deu para conhecer tudo? Deu para conhecer tudo. No nosso tempo era MSN. Skype. Antes de eu querer namorar a Rebeca, nós fomos amigos durante 2 anos. E Rebeca foi a única menina que eu nunca dei em cima. Porque eu tinha uma dificuldade na minha vida. Vamos confessar, né? Não, eu tinha... Galinhagem gospel. Galinhagem não. Gospel. Eu ficava, né? Eu jogava isso para saber o que estava acontecendo. Eu era um pescador. Ficava ali, jogava ali, pá, vamos ver quem que vai... E aí, o que acontecia? Como eu já dei o testemunho no outro culto, as piranhas beliscavam a minha isca. E eu falava assim, não é isso, não é de Deus. Porque quando piranha belisca a isca, não é de Deus. Então, eu tinha que me casar com uma mulher direita, decente, honesta, linda, maravilhosa. Você vai dormir lá em casa hoje? Então, uma frase que o seu pai sempre disse, né, pra você. A gente casa com amigo mesmo, porque ninguém casa com inimigo. Pai, iam falar isso direto. Então, todo relacionamento de casamento, ele se inicia com uma amizade. Né? Não tem como você, vai do dia pra noite ser namorado. Você precisa desenvolver uma amizade antes disso. Ele é lindo, vou namorar. E o que eu tô vendo que está acontecendo muito? Começa uma amizade legal e de repente as pessoas começam a se chamar de irmão, irmã, só para falar que não tem o sentimento. Mas e se o sentimento se transformar de uma amizade para um namoro, para um casamento? Vira pecado. Você já selou aquela pessoa em incesto, entendeu? Né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. O Aldo Giovanni é um cara baiano, para começar. E ele... Como que é um cara baiano? Deixa eu contextualizar a história, para não escandalizar os discípulos. Tá. Aldo Giovanni, baiano. Só todo Jesus baiano é assim. Aí, tem mais ele baiano aí? Tinha mania de falar que ele tinha várias irmãs, né? Tinha mesmo. Não, minha irmã. Porque irmã é que você não pega, né? Não tem problema, é minha irmã. Aí, certo dia... Irmã é que você não pega. Entendi. Certo dia, estava eu assim com ele, de repente ele atende o telefone. Assim, oi, gostosa! Aí eu, como que é? Não, minha irmã. Só que assim, quem que chama a irmã de gostosa? E não era a irmã Jéssica, né? Vamos deixar muito claro. Eu tenho várias. Irmã, ele só tem a Jéssica. Minha irmã Jéssica. E aí era uma outra amigona considerada irmã, mas eu nunca vi isso. Mas falei, gente, como assim? Não é normal. Você não está entendendo, não é normal. Mas pro contexto dele era normal e realmente é uma grande amiga dele, né? Não é sua irmã de leite, essa é outra. Não. Eu tenho irmãs de leite também. Que quando eu morava no seminário, rolava um negócio muito louco. Porque 31 anos atrás. 31 anos atrás, a gente vivia parecendo uma comunidade indígena. Porque as mães iam para a aula e aí quem ficava com os filhos da outra amamentava, entendeu? As crianças para não morrer as crianças. Então, maninha amamentou algumas crianças no seminário e eu também mamei algumas senhoras. Então eu tenho vários irmãos. Tem um irmão por aí espalhado pelo mundo, entendeu? Esses dias ela falou assim, essa pessoa aqui é tua irmã, esse é o irmão aqui. Eu falei, nossa gente, quanto irmão eu tenho? Então isso é irmão de leite. Eu não sei se você tem algum irmão de leite, mas eu tenho vários. Então, o sentimento saudável, ele começa como uma amizade e vai se desenvolvendo, uma amizade saudável em amor. Porque tem gente que é meio safado. Todo dia junto. Não, isso daí não. Homem que fica todo dia junto com mulher quer pegar, velho. Não tem esse negócio de a gente é brother. Não existe isso, velho. Você só fica todo dia junto do seu amigo, do parceiro. Que nem o Elber, o Lucas tá lá nos Estados Unidos, ele tá depressivo. Tá depressivo. Mas você vê, quando você vê o Celso e não vê o Jackson, ele já tá chegando. Aí, Lucas. Tava mandando para ele. Porque assim, quando a gente tem amizade muito forte, os homens, com os amigos mesmo. Você não tá nem aí, porque você xinga ele, você arrota e sopra na cara dele. Várias coisas. Isso você não pode ter com mulher, entendeu? Você joga videogame até o dedo ficar torto. Várias coisas, são amizades saudáveis, entendeu? Mas homem com mulher, bicho, não existe esse negócio de amizade de homem com mulher, assim, sem segunda intenção.
Não existe, não. Não aceito isso. Você vê o Quem é Celso. solteiro, acho que existe. Não tem jeito. Depois você O Bruno, você tem amigas, Bruno? Tem, fala. Melhor nem falar do Bruno, né? Tá na pista. Bruno tá na pista, não. Ele tá sem camisa na pista, rodando assim, ó. A paixão, ela aparece de repente. É aquilo que o rapaz canta, a paixão me pegou. É como se fosse uma isca, como se fosse uma trap, uma armadilha. É uma armadilha. A paixão geralmente é uma armadilha. Principalmente quando são pessoas que não são da mesma igreja ou da mesma realidade que você vive. Por exemplo, você se apaixona por alguém que não é da nossa igreja e que, sei lá, é de alguma religião afro, da Umbanda, a menina. Não, mas olha, não faz mal para ninguém, né? Prega o bem, não mata os animaizinhos. Só incorpora o Satanás de vez em quando, mas não, né? Não tem nada demais. O Satanás sai depois, não fica lá. Na hora que ele sai, eu chego para conversar. Não dá certo isso, sabe? Ou se apaixonar por pessoas muito fora da sua realidade, daquilo que você vive mesmo como humano. Por exemplo, a menina, ela tem PhD em física e você está fazendo EJA. E aí fala assim, nossa, velho. É muito bom deixar claro que o jugo desigual, ele não fala simplesmente de uma religião diferente. Às vezes dentro da própria igreja, gente, tênis brilhando, é um sapato? É uma criança, tudo bem. Tem um LED ali. Foca, velho. Depois fala de mim. Me perdi. Tá, aí eu me perdi. Ah, tá. O jugo desigual, ele não é simplesmente de duas religiões. O jugo desigual pode ser intelectual, pode ser financeiro. E quando eu falo financeiro, não quer dizer que a pessoa tenha um salário muito maior que o outro. Mas as ambições, os sonhos, os projetos, as formações, sendo muito diferentes, também é considerado o jugo desigual. É, porque você se apaixonou por mim, eu morava em Israel. Duro, mas duro. Eu ganhava R$200 por mês. Não me apaixonei por você nesse momento. Se apaixonou sim. Não. Claro que se apaixonou. Tanta gente se apaixonou, porque você não. Quem que você acha que você é? Por isso que talvez eu esteja aqui hoje. E aí, é verdade. Nossa, que grossa. Ignorante. Eu ganhava R$200 Eu fui a por única mês. que, na verdade, não deu moral pra ele. Daí ele ficou doido. Então, aprendam, meninas. Não é bem assim. deem moral. Não é bem assim. A minha questão com Rebeca, quando eu era duro, eram os nossos projetos de vida eram os mesmos, sabe? O que queimava dentro da gente era fazer a mesma coisa. Então, o meu desejo era ser pastor e o dela também. Então, a gente só falava disso. Assim, 90% da nossa conversa era em cima de igreja e o que estava relacionado a isso. Então, a gente não falava de projetos que não faziam parte da nossa vida. E eu nunca tentei impressionar a Rebeca com aquilo que eu não era. Se eu dizia para ela que eu não tinha saudade dela, imagina inventar, não, o meu sonho é montar uma empresa de carro e ser igual o Elon Musk. Não, eu nunca menti, eu nunca inventei. Eu sempre trabalhei com a realidade que eu tinha. E eu falava para ela, ó, a gente está namorando, eu estou aqui sem dinheiro para pagar minha faculdade, velho, e não tem dinheiro para nada, e não tem nada, e eu estou na rua aqui agora também, estou ligando a cobrar, inclusive. E aí... Graças a Deus, a TIM tinha muitas promoções. Tinha muita promoção top, e os meninos também me ajudavam, meus amigos. E aí, foi um momento que eu passei, mas ela sabia que eu não era preguiçoso, ela sabia que eu não era encostado, ela sabia que eu não queria viver naquela situação para sempre. Então, esse tipo de situação foi gerada com a conversa. Acho que a paixão deu em nós o start para a gente conversar sobre algo diferente, mas é o amor quem sedimentou tudo isso e nos fez trazer até aqui onde nós estamos hoje. Agreed. Concorda? Concordo. A paixão, ela é querer estar com o outro pela atração sexual. Isso aqui é muito importante falar. Porque quando eu tinha 15 anos, beijar alguém era uma coisa absurda. Tipo assim, meu Deus do céu.
E não era beijo de língua, era encostar um lábio no outro, assim, já tipo assim, já dava um frio no coração, na barriga, já, parecia que ia morrer. Hoje em dia, não. Hoje em dia acabou esse negócio. Tá esquisito. Eu não sei se é no tempo da galera que é mais velha aí, do pastor Cleito, do G, quem que é mais velho aí, que tem mais de 25 anos? Quem tem mais de 25 anos aí? O Cid Mauro. Cid Mauro, né? Nem parece que tem 50 anos. Ai, que maldade. O Cid Mauro, quando a gente era menor, cara, beijar na boca era um negócio assim, meu Deus, cara. E você ficava ali naquele êxtase assim eterno, né? Hoje em dia isso não existe mais. As pessoas não têm mais essa pureza, digamos assim. Então o sexo hoje é algo banalizado. Ficou bizarro o sexo hoje em dia. Esses dias eu ouvi uma menina falando assim, mas eu não acho errado o sexo antes do casamento. Eu não consigo me arrepender, eu não consigo achar errado. E a realidade é que você não precisa achar errado. A palavra de Deus condena sexo fora do casamento, então é errado. Por mais que você não sinta, por mais que você não ache, por mais que o mundo realmente tenha banalizado como se fosse uma coisa normal, aquilo que a palavra de Deus diz é o que tem que ser normal para você. A gente não pode se deixar levar e começar a achar que é normal aquilo que não é. É preciso entender que a conduta de nós que somos cristãos, que servimos a Cristo, não é o que nós achamos ou não, mas o que Cristo acha de nós. Então, nós usamos a Bíblia como guia das nossas vidas. Paulo fala, o apóstolo Paulo, que se você não aguenta ficar sem fazer sexo, é melhor que você case. Se você não quer casar, então você esquece essa pessoa. Porque você ficar fazendo sexo indiscriminadamente com várias pessoas, isso só vai prejudicar você. Eu não sei explicar muito bem isso, porque eu também não acredito muito nisso, é difícil explicar, minha mente é complexa, sobre a conexão de alma, mas isso é cientificamente comprovado, que existe uma conexão no sexo maior do que em qualquer outro tipo de conexão que o ser humano tem com o outro. Então fica assim as marcas de uma pessoa na outra. Ficam registros de imagem, ficam sensações, ficam cheiros, ficam imagens. Então, sim, fica um registro na pessoa e você infelizmente leva aquilo para a tua vida. Então, se você é solteiro e você não aguenta, você vai ter que fazer jejum toda semana, meu irmão. Porque eu não vou dizer para você para se masturbar, porque eu também não acho isso certo. Isso, na verdade, é muito errado. Você deve constantemente jejuar, porque, para mim, a única coisa que mata a carne é o jejum. Fortalece o espírito, né? Por quê? E jejum não é ficar sem um WhatsApp. Eu acho isso a maior boiolice da terra. Eu estou fazendo jejum de WhatsApp. Gente, o que é isso? O que é isso, Rebeca? Essa sociedade. Você faz no WhatsApp que você o que é que você faz? É isso, eu fico me perguntando, gente, essa pessoa só vê pornografia no WhatsApp, porque fazer jejum de WhatsApp, pelo amor de Deus. Fica com os contatinhos. Hã? Fica conversando com os contatinhos. Com os contatinhos, certeza. Então, o jejum para matar a tua carne... Só bloqueia os contatos. Não é um propósito. Existem duas coisas diferentes, jejum e propósito. O propósito, por exemplo, eu vou deixar de usar redes sociais para eu poder me focar mais em algum projeto. Mas jejum é deixar de comer. Isso para mim é jejum. Porque jejum, deixar de comer mata a tua carne, te deixa fraco fisicamente. Não sei se você consegue entender isso, mas ficar sem comer te deixa fraco fisicamente. E você não tem o mesmo ânimo para fazer coisas que você talvez faria alimentado. Parece tão bobo isso, não é? Parece algo tão meio que banal, mas é isso. Você deixa de comer, você enfraquece a tua carne. E, por exemplo, eu não vou transar, não estou conseguindo nem andar, como que eu vou transar? Entendeu? Como que eu vou me masturbar? Não estou conseguindo nem levantar minha mão para dar tchau, como que, sabe? Então, é importante você entender isso. Eu não tenho nenhum tipo de frescura com esse tipo de coisa. E nem pudor também para falar. Porque aquilo que você faz na tua intimidade deve ser tratado no altar, sabe? Aquilo que você faz na tua casa, eu devo te ensinar aqui como fazer, como deve ser feito na tua vida, sabe? Porque
Tem gente que fala assim, mas olha, vamos espiritualizar. Eu não acho que tem que espiritualizar quando não deve espiritualizar. A gente está falando de questões físicas e químicas. Então, eu tenho que falar de coisas físicas e químicas. Depois, lá na frente, no terceiro sábado, a gente vai falar sobre coisas espirituais. Hoje, não. A paixão é algo ruim? Eu estou falando com você, Rebeca. Você tem que conversar comigo. Onde que você Segundo esteve? que a gente conversou antes, não. Eu não acho que a paixão seja algo ruim. Não pode ser dominado pela paixão. As atitudes que você toma quando se apaixona, Sim. que é o perigo, né? Eu acho que quando você se apaixona, você fica obcecado. E a obsessão, ela traz muitas tragédias. A obsessão desenfreada. Por exemplo, eu sou obcecado por Jesus, certo? A minha vida ela é completamente voltada para isso. Mas eu não tenho nenhum outro tipo de obsessão. Se, por exemplo, você for obcecado por joguinho em celular, tem alguém que gosta de joguinho em celular? Se você se torna obcecado por isso, você só vai fazer isso. O tempo inteiro é isso, as suas conversas vão ser em torno disso, e você só vai querer ter tempo livre para isso. Se você é obcecado por conversar com as menininhas ou com os menininhos, os seus contatinhos no WhatsApp, você fica obcecado por isso e a tua vida gira em torno disso. A paixão ela é boa porque ela dá um start, ela te dá coragem para dar um start no relacionamento. Mas o amor de Cristo em você te dá juízo, te dá estabilidade emocional para você seguir com esse relacionamento. E deixa eu te dizer uma coisa, se você está pensando em casar por causa de sexo, fique sozinho, compra uma boneca inflável, faça alguma coisa, mas não case. Vai quebrar a cara. Você vai quebrar a tua cara. Principalmente a nossa geração, infelizmente, e não só homens, mulheres também, são influenciados fortemente pela pornografia. Deixa eu te dizer uma coisa, homens e mulheres reais não são atores de filme pornô. Eles não fazem isso para viver. A gente não faz sexo para viver. A gente, porque vive, faz sexo, e não o oposto. E deixa eu te dizer algo. Se fazer sexo fosse prova de amor, todos os profissionais do sexo, prostitutas e prostitutos, garotos e garotas de programa, seriam os seres humanos mais felizes do mundo. Porque eles teriam prova de amor diariamente. Sexo não é prova de amor. Tá? Solteiros, namorados, até casados. Casado, sexo não é prova de amor, é uma obrigação implícita ao casamento, então você tem que transar. A vida cristã é isso, é uma loucura. Um dia você não pode, no outro dia você deve. Né? Olha que loucura. Não pode. Quando casa, vai. Eu pergunto, eu sento com meus discípulos, eu pergunto, vocês estão transando? Estamos transando. Os casados, né? Os solteiros eu também, estão transando? Aí eles dão essa risada aí que você acabou de dar. Risadinha de nervoso. Risadinha. Ai, meu Deus, eu tô transando, mas me ajuda. Te ajudo? Não, te ajudo não. Vai falar com Deus, meu irmão. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não perdoo pecados de ninguém. E também não julgo o pecado de ninguém. Vai se ver com Deus. Confessou para mim, a gente ora e vê o que Deus faz, mas... Para a gente encerrar essa parte em relação à paixão e ao amor, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18. Pode ficar sentado mesmo. Quando nós começamos a nos relacionar, esse foi o versículo que Deus colocou no nosso coração, porque era a realidade que a gente estava vivendo. Provérbios 4, 18. Estava no nosso convite de casamento, né? Também colocou. Aí depois a gente colocou no convite de casamento. Viu que eu lembro? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem gente que não sabe o que é aurora. Não é aquela marca de comida. Sol. Tem gente que pensa que é comida. Quando o caminho do justo é como se fosse a luz do nascer do sol, que vai brilhando mais e mais até chegar o meio-dia e ser dia perfeito. Isso. E assim é o amor. Ele cresce, né? Tá tudo escuro e ele vai surgindo como um sol e vai iluminando até que fique dia perfeito.
Quando nós fomos começar a nos relacionar, quando a gente viu que existia um sentimento, nós fomos compartilhar primeiro com os nossos pais. E assim que nós compartilhamos com os nossos pais, houve paz no coração deles, dos dois lados. Né? Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, quando eu fui contar para o meu pai, né? Você imagina, filha de pastor, a vida inteira, eu tinha 22 anos, não tinha conversado sobre isso com meu pai. Aí você já vai tremendo as pernas. Aí eu cheguei no quarto dele, ele estava digitando no iPad, de costas. Aí eu falei assim, pai, preciso conversar com você. Aí ele, pode falar. Aí eu, pera. Você pensou que ia ser Criou um diferente? clima, liga um tecladinho aí pra mim, faz uma cama. Pode falar. E continua digitando. Aí eu, então, sabe o que é? Sabe o Aldinho? Então, é que eu tô, ele tá gostando de mim. Aí ele, Por que você não falou a sua parte? Aí eu falei, e eu tô gostando dele. Tá. Aí ele, então, e semana que vem, ele queria encontrar com o senhor para conversar. Beleza, só marcar. Tá fácil. Como assim? Né? Você já passa a vida inteira, passei 22 anos pensando, meu Deus, quando chegar este dia, o que eu vou fazer da minha vida? Meu pai vai me matar, falar, não, tá doido? Mas a realidade é que, ele falou pra mim depois, né? Depois que a gente já estava namorando, acho que mais pra frente, ele falou assim que naquele mês, antes um pouco, a gente começou a namorar no dia 8 de maio. Em abril a gente foi para Porto Seguro, perto do dia 20 e poucos. E ele falou depois que lá em Porto Seguro ele ia tentar achar uma oportunidade para me perguntar, e aí? Não tá rolando nada, tipo, tá na hora. Então, Deus já estava preparando, na verdade, o coração dele para que aquele momento chegasse, né? Porque ele falou que ele ia me abordar, na verdade, me perguntando, e aí, não vai E aí, vai nada? ser solteira para sempre? Poxa. Exato. Então, quando eu compartilhei com ele, houve paz. E assim, foi uma confirmação para nós que seria realmente um relacionamento que Deus aprovava. E a mesma coisa quando você foi contar para os seus pais, né? Eu já tinha te apresentado, né? Que eu não, sou já besta. conhecia. Já tinha, tipo, 1 ano e meio antes, já tinha apresentado Rebeca para meus pais. Assim, velho, é possível dar certo isso tudo. Eu levei ela lá em casa, com a desculpa de que eu ia trocar de roupa. Foi esfarrapado, mas funcionou. Aí meus pais conheceram ela, e aí nesse dia, você vê como é questão de autoridade. Eu estava brigado com o painho. Aí eu dormia no 3º andar da casa. Aí eu desci, aí a gente tinha voltado da igreja, assim, o painho e a mãe estavam trocando de roupa, eu falei assim, eu queria falar com vocês. Aí eu falei, nossa, velho. Que eu tô gostando de Rebeca e eu quero namorar com ela, o que é que vocês acham? Aí o pai trocando de roupa, aí manhã, ai meu filho, ai, Rebeca é tão lindinha. Aí painho, painho, eu acho que vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Foi tudo que a gente conversou. Naquela noite que a gente estava brigado. Mas era o que eu precisava. Porque ele já sabia quem ela era, já sabia de quem ela era filha e etc. Então, manhã também já seguia ela nas redes sociais. Então, a ficha dela já estava baixada lá em casa, todo mundo já sabia quem era. Então, a gente nunca se aventurou. Quem pensa que a gente morava longe e se relacionava por internet, na verdade, todo mundo conhecia a gente. O apóstolo René, que é o pastor do pai dela, me conhecia desde bebê, conhecia os meus pais, então só faltava a gente se conhecer mesmo. Foi uma coisa assim, olha, uou, né? Só faltava. Então, o que nos trouxe até aqui foi o amor, sabe? E o que tem nos permanecido é isso. E uma coisa que eu sempre trago à mente, assim, para você que é casado e para você que talvez queira um dia. Quando acontece algum estresse, e acontece, eu sempre penso, o que um homem espiritual faria nesse momento? Você vê que não é sempre que eu não espiritualizo tudo, né? Espiritualizo sim. O que um homem espiritual faria nesse momento? Ele quebraria essa jarra? Ele explodiria o banheiro? Ele jogaria este prato? Ele puxaria ela pelos cabelos? Ou ele ficaria calado até baixar a raiva? E aí eu me calo. A gente nunca dormiu separado,
A cama é grande, cada um dorme com o bico para um lado, né? Fica ali no meio aquele vácuo, no meio, mas separado a gente não dorme. E a gente também procura resolver o quanto antes a situação, porque só mora nós dois. Agora o Levi não fala. Fica nós dois sem se falar, vai ficar só o Levi. Então, a gente procura se resolver o quanto antes, porque isso faz parte de um caráter de pessoas que são movidas por Jesus Cristo, né? A gente tem algumas perguntas aqui, e a gente vai responder algumas perguntas que foram enviadas, né, que a gente solicitou no grupo dos líderes de célula, e aí alguns discípulos nos enviaram. Se você quiser enviar alguma pergunta, mande para o seu líder de célula para encaminhar para a gente também, para a gente poder tentar responder durante essa série. Então, nesses últimos minutos, a gente vai conseguir discorrer um pouquinho sobre isso. Eu queria falar um negócio sobre o WhatsApp antes. Você tem problemas eu tenho problema com o WhatsApp. Quando alguém for falar comigo, se você for falar comigo no WhatsApp, fala. Vai direto ao assunto. Porque tem que falar assim, oi pastor. E eu fico esperando, né, o ser humano terminar e fica aquilo ali 2 horas. Falei, eu vou responder esse humano aqui, porque de repente ele quer falar comigo mesmo, né? E aí eu falo, oi, tudo bom? E a pessoa, tudo bom. Olha ali. E fica. Você quer falar alguma coisa comigo? Quero, pastor, então, que bom que o senhor falou. Como assim, que bom que o senhor falou? Você que falou comigo primeiro? Então, faz o seguinte, manda tudo, pastor, assim. Manda. Quando o Senhor me der uma graça, eu te respondo. Vai dar certo uma hora. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Não está na súmula pastoral responder na hora que você quer. O pastor ali puxou o aplauso. Fala Deus. Não está na súmula de ninguém, não está no contrato do WhatsApp, só usar se responder na hora. A pessoa responde quando ela puder responder, né? Vamos lá. Desativa o azulzinho. Eu já desativei o meu azul. É o seguinte, primeira pergunta. Qual o tempo certo para começar um relacionamento? Depende do signo. Nós não estamos falando de animais. Qual o tempo certo para começar um relacionamento? Existe idade certa? Existe. Eclesiastes capítulo 3, existe idade versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí no versículo 5 diz: tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Versículo 8: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Uma coisa a gente tem que entender sobre relacionamento, sobre vida amorosa. Não existe fórmula. Não é uma ciência exata, né? É bem que a gente queria chegar aqui e falar idade tal, ciclano com fulano, beltrano com ciclano, cateta da hipotenusa, essas coisas assim. Mas não existe uma fórmula exata, não existe uma ciência exata. Existe o tempo de Deus para cada pessoa. Mas as pessoas precisam analisar algumas coisas, algumas maturidades antes de entrar num relacionamento. Eu não acredito que exista uma idade certa, determinada. Mas primeira coisa que a gente precisa observar: eu tenho maturidade financeira para entrar num relacionamento? Os quebrados aí. Me lasquei. Eu tenho maturidade financeira e eu não quero dizer que você tem que ter uma vida profissional bem estabelecida. Mas maturidade financeira não é você ter dinheiro, não. É o que você faz com o dinheiro. Isso. Até mesmo com dinheiro que você não tem, porque tem gente que não tem dinheiro e adquire dívida, pelo amor de Deus. Como que consegue? Como que consegue, entendeu? Não pode ver uma revistinha da Hermes que quer comprar alguma coisa, entendeu? Da Avon e sabe, essas coisas. Ainda existe Hermes? Se você é um rapaz, você vai sair com a sua namorada para lanchar, você vai pedir dinheiro pro seu pai? Ô louco, velho! Que vergonha, bicho! Ô pai, me dá 10 para eu levar minha namorada ali. Isso não faz sentido, entendeu? Fora que pai não dá muito então, dinheiro. Então por isso que aí já elimina. Não, dependendo do pai, né? Meu pai não dava nada. Recebe o consolo do Senhor.
Mas é por isso que você se tornou esse homem trabalhador. Ai, meu Que amor! se esforça, né? Se esforço muito, se esforço. Mas é necessário... Se esforço, sim. É necessário, então, você analisar. Eu tenho maturidade financeira para entrar num relacionamento? Porque tem gente, assim, eu vou falar a parte que eu conheço, que é de menino, né? Tem menino que assim, o cara ganha 900 conto, e aí ele vê um lançamento, eu tava vendo um tênis hoje da Adidas, custa R$999, Rebeca. Um pedacinho lá de plásticozinho. Aí o miserável, ele compra o tênis e divide em 10 vezes. E aí ele não leva mais a namorada para sair, porque o miserável tá pagando o tênis. O cara desse, ele tem que morrer sozinho, né? Porque se ele ganha o valor do tênis e compra o tênis e não leva a namorada, ele é um miserável. Porque mulher não está se preocupando com o tênis, a marca do teu tênis. Se ela pensa nisso, sai de perto dela. Ela é uma bandida, ela é uma safada, uma ordinária. Uma coisa também é importante deixar claro, que não significa que toda vez que o casal sair, o homem tem que pagar. Não. Não tem nada a ver, pode dividir a conta, pode a mulher, vocês podem combinar, mas não faz sentido a mulher sustentar o cara. E nem o cara a mulher também, né? Vamos combinar o negócio aqui. Porque tem mulher que é pilantra, que fala assim, não, ela escolhe as coisas caras para o cara comprar, e o idiota vai e compra, retardado. Vai comprar, eu vou comprar porque ela pediu. Por exemplo, eu te dei um presente uma vez que era caro, aquela pulseirinha que você nem usa mais, da Life. Uso. Uso, caramba. E aí, é que eu fiquei era cara que hoje é um absurdo aquela pulseira, mas na época que eu comprei, dava para comprar. Eu comprei só ela também, só. E eu até devolvi a caixa para ser mais barato. Mas, assim, você tem que trabalhar na sua realidade. Você não pode, tipo assim, ir além, sabe, para impressionar e depois não conseguir sustentar aquilo, sabe? Você tem que entender que a vida é mais ou menos como uma série na academia. Você não pode pegar a primeira vez, pegar 50 quilos e morrer, depois 20 e depois 10. Não. Faz sentido. Mantém, bicho. Você tem que fazer uma coisa, você manter aquilo e você aumentar e não diminuir. Porque você impressiona a menina na primeira vez e depois você zoa tudo. Você fala assim, ó, na verdade aqueles eram os únicos 50 que eu tinha na vida. E acabou. E eu não sei mais o que fazer, me ajuda. Sabe? Não dá para ser assim. Você tem que ter maturidade financeira. Segundo ponto, maturidade espiritual. Ô, louco. O pastor postou essa semana que a pessoa não ora nem sozinha e vem me falar que vai querer orar com outra pessoa. Isso é uma safadeza gospel, né, gente? Se você não consegue cuidar da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, você teria maturidade espiritual para entrar num relacionamento com uma pessoa? Fora que você vai dizer assim, mas eu vou ajudá-la a crescer espiritualmente. Ô, Espírito Santo, quem que você pensa que é, bicho? Não, pastor, mas ele só falta ser crente, ou seja, ele falta tudo, né? Não, mas ele está meio afastado. Minha filha, se afasta dele. Se ele está afastado de Jesus, se afasta dele também. E você não é mágico para fazer a pessoa se aproximar de Cristo, tá? Você não tem esse poder de convencimento. Desiste desse negócio, essa fuleiragem gospel. Ai, mas ele é tão fofinho, pastor. Ele gosta da minha mãe. Todo mundo gosta da sua mãe é legal. Gosta de Deus e gosta da sua mãe também. Tem que gostar de Deus. E se não respeitar a hierarquia que Deus deixou na igreja, vaza também. Não respeita o apóstolo, não respeita o pastor, não respeita o líder, não respeita nada. Ô bicho, não existe cristão independente, tá? Esse negócio não existe. Todo cristão, ele está aliançado a algum lugar e a alguma liderança. Esse negócio de cristão independente não existe, tá? Isso é coisa que inventaram, mas isso não existe. Então é preciso ter uma maturidade espiritual, sim. E por último, nessa questão do tempo certo, é a maturidade emocional. Isso daí é zoado demais, Rebeca. A pessoa precisa ter capacidade de perdoar. Às vezes, uma coisinha já vira a cara, já faz biquinho, né? Ai, não me respondeu na hora que eu mandei a mensagem, tô de mal. Morre. Gente, as pessoas trabalham, as pessoas não podem ler, as pessoas estão envolvidas em outras coisas. Mas será que você teria essa maturidade emocional de entender que namoro não significa estar 24 horas junto? Maturidade emocional para começar um relacionamento e não se isolar de todos os outros amigos? Porque isso acontece muito. Isso daí,
Você vê que o cara falta no futebol quando ele começa a namorar. Já começa por aí. O cara que é doente pro futebol e falta futebol, sabe? E tem gente que começa a namorar e falta a igreja. Não vou pra igreja mais não. O problema é que muitas vezes a namorada não entende. Tem uma noite livre e você vai querer jogar bola, não quer ficar comigo? Fala. Você precisa... Fala que essas minhas precisam ouvir. Você precisa ter a maturidade emocional de entender. O rapaz, ele precisa ter amigos, assim como as mulheres precisam ter amigas. Por quê? Passa um ano de relacionamento, você se isolou com seu namorado, o relacionamento termina e você fica sozinho. Aí volta pedindo esmola pros amigos. E os amigos são gente boa, né? Vem pedindo esmola. Mas não faz sentido você se isolar. Não é saudável. Não é saudável você querer estar 24 horas junto com o seu namorado, com a sua namorada e abandonar os seus amigos. Fora outra coisa. Tem muito rapaz retardado hoje em dia, né? Eles são muito avoados da cabeça. Eles dão mais importância para outras coisas do que para o relacionamento. Vaza, menina, também. Vaza. Se você tem que ficar implorando também para o cara ficar com você, fuja. Fica com teu pai, que ele já te ama, entendeu? E paga as coisas para você. Tá? É o equilíbrio. Nem tão pouco. Isso. Então, se o cara só fica jogando futebol, aí você tem que pensar. Se ele prefere homens suados a uma mulher chorosinha, você tem que botar a mão na consciência. Se a menina, ela só fica o tempo inteiro pensando que o cara é uma central de resposta de WhatsApp, então, tipo assim, eu mandei, você não viu? Como assim não vi? Eu tava no banheiro. Banheiro? Quem disse que você pode ir no banheiro? Você tá namorando comigo? Então, tem que ter consciência um pouco. E para casado também, tem casado que tem problema na cabeça. É um sinal de maturidade emocional, querer se falar o tempo inteiro, querer checar a vida do outro o tempo inteiro. Por que você não me respondeu? Faz 20 minutos, o que você estava fazendo? Então, isso significa imaturidade espiritual. Para concluir essa pergunta, existe tempo certo? Sim, existe o tempo certo. Mas não existe a idade certa. Você precisa analisar. Eu sou maduro financeiramente? Eu sou maduro espiritualmente? Eu sou maduro emocionalmente para entrar num relacionamento, para entrar num namoro? Essas são as perguntas que você tem que se fazer. E se você não conseguir fazer essa análise, pergunta ao seu líder. Pergunte aos seus pais e eles vão, com certeza, te orientar. Vamos para mais uma pergunta para a gente encerrar. Tá, e só para encerrar essa parte, existe um negócio chamado ponto cego na vida de todas as pessoas. Eu não sei se todo mundo dirige, mas quando você está num carro, geralmente existe um negócio chamado ponto cego, que você não está vendo, por exemplo, a moto vindo do seu lado direito, você não consegue ver no retrovisor da direita, nem no retrovisor dentro do carro, ele está num ponto cego. Existem esses momentos na nossa vida, que é um ponto cego, que só quem está de fora consegue ver. Então, ouvir pessoas de fora do relacionamento que te amam é importante para você definir se aquela pessoa é boa ou não para você. Eu como pastor e Rebeca como pastora, a gente não quer ver ninguém infeliz, muito pelo contrário, a gente quer ver todos os discípulos muito felizes e plenos nos seus relacionamentos. E muitas vezes os discípulos nos informam as coisas. Falam assim, pastor, eu estou namorando com ela aqui. O senhor pode orar? Pô, eu oro. Vou fazer o quê? Eu nunca vi a pessoa na vida, eu oro. Isso está no script, eu orar pelas pessoas. Aí eu oro. Mas não significa que eu estou abençoando. Eu estou pedindo a Deus para ter misericórdia, na verdade. Porque o sangue de Cristo tem poder. De onde que você surgiu, pessoa? E você está namorando? Vai com calma. Tipo, é que quando a gente é solteiro, a gente pensa assim, você está vendo aquela pessoa, se você não avançar nela, grudar nela, vai vir outra e vai pegar. Vai com calma. Vai com calma. Eu quero que você entenda também que existe uma parcela divina nos relacionamentos. Eu não acredito que Deus define cada pessoa para casar com a outra, porque isso seria uma sacanagem, Deus não faz isso. Mas existem pessoas, e já respondendo a uma pergunta aqui que eu vi aqui, existem pessoas dentro de um padrão. O que existe para nós cristãos é um padrão, certo? Um padrão de conduta. Dentro desse padrão de conduta, você tira os teus desejos. Se ela é alta, baixa, se ela é loira, se ela é morena, entendeu? Então, isso para as mulheres também. Existe um padrão de conduta. O cara, ele é aliançado com a igreja. O cara, ele é aliançado com o líder da célula dele, com o líder dele. Se ele é aliançado com os irmãos dele, sabe, de equipe. Então, se o cara não consegue ser parceiro dos parceiros,
imagina teu. Então, você tem que começar a ponderar sobre essas coisas. E quando a gente fala alguma coisa, não é para, tipo assim, para ferrar com você. Não, muito pelo contrário. É para despertar. Porque eu preciso que você entenda a minha lógica. Eu preciso que você entenda muito bem essa lógica minha. Quando eu te ajudo na tua vida emocional, é porque quando tua vida emocional dá pepino, você vem para mim. Então eu já quero eliminar pepino meu e teu lá na frente. Então eu falo assim, ó, vai dar errado. Mas por quê, pastor? É por isso, mas eu não consigo enxergar. Se exploda então, caramba, eu não vou ficar mandando na tua vida. Eu sou um conselheiro, eu não sou dono seu. Nós não somos donos das pessoas, nós somos conselheiros, nós aconselhamos as pessoas. E conselho você sabe como é, ou você ouve ou não, você aceita ou não. Então, o que nós queremos é aconselhar os jovens para terem vidas amorosas de fato relevantes. Porque uma coisa desagradável é você começar um namoro e terminar, começar e terminar. Você acaba que fica, sabe, você se queima, você fica desgastado, você machuca teu coração. É algo que não é bom, sabe? Não é positivo isso, não é saudável. Então, antes de você dar qualquer passo, ouça o que nós temos a dizer, o que os teus líderes têm a dizer, o que teus pais têm a dizer. Ah, pastor, mas meus pais não são crentes, mas eles são autoridades sobre tua vida. Então, é importante conversar com os pais também. É saudável fazer lista? Não sei, porque eu nunca fiz. Você é tudo que eu sempre sonhei. Então, você fez uma lista. Regaço, velho. Meu Deus, por isso você casou comigo. É saudável fazer lista. Primeiro, existem pontos em uma pessoa que você procura para casar que são inegociáveis. Ser crente. Tem que ser cristão. Tem que ser crente. E aí, dentro disso, você coloca um padrão. Por exemplo, se você quer... eu quero uma pessoa de olhos verdes. Gente, isso é negociável. Não significa que você precisa casar com uma pessoa de olhos verdes. Mas você precisa fazer uma lista que faça sentido. E quando você fizer essa lista, você tem que se perguntar, será que eu sou uma pessoa como esta? O pastor Adam McKen, acho que eu já citei essa frase aqui. Ele falou, quando eu estudava lá fora, ele falou uma frase que é o seguinte: se o homem perfeito existe, o que te faz pensar que ele casaria com você? Ô louco. Se o homem perfeito existe, o que te faz pensar que ele casaria com você? Então, às vezes, a gente estabelece um padrão. Eu tenho que ser um cara assim, 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 ter isso, ter aquilo, ter uma vida profissional bem estabelecida. E você? Onde você está nisso? Então, eu acho que a gente pode... claro, são coisas... Eu queria casar com um homem que estivesse chamado para o ministério. Sinceramente, eu não gosto de loiro de olhos claros. Gosto do meu moreno alto, bonito, sensual. E eu sou mesmo, sou muito gostoso mesmo. Então, você tem um padrão. Como o pastor Aldo falou, você não vai casar com alguém que você não ache bonito. Claro que você tem um padrão. Tem que ter tesão para casar, tá? Isso. Só que existem coisas que você coloca numa lista que você leva um patamar que não existe. Isso que não seria saudável. Mas você ter tópicos estabelecidos, tinha que ser pastor. Falei, se falar inglês é um bônus, né? Um bônus. Eu falar até em línguas, minha filha, inglês é fácil. É trilingue, né? Eu sou trilingue, tetralingue. Se você é um bônus, não significa que era uma coisa necessária. Então você pode colocar coisas. Mas que isso você é uma coisa acha interessante que você falou aí. Necessário, mas não. Por exemplo, se eu não falasse inglês, a nossa vida ia ser muito estranha. Porque ela fala e eu ia ficar, legal, Então, acho o que nosso contexto de vida. Exatamente. Tudo que a gente vive é globalizado, digamos assim. Então, a gente fala inglês em casa. Por exemplo, quando a secretária está lá em casa, a gente começa a conversar em inglês para ela não entender o que a gente está falando, entendeu? E aí eu acho que ela fica tipo assim, o que está acontecendo, gente? O povo avivado, falando em línguas na hora do almoço. Então, a gente... Isso abriu muitas portas para o seu relacionamento com o meu pai, por exemplo. Você ia para Israel com ele. Se eu não falasse inglês, eu não sei onde eu estaria agora. Porque o meu relacionamento com o meu sogro, ele foi estabelecido em viagens. A primeira vez que nós viajamos juntos foi para Israel. A gente já passou 15 dias no mesmo quarto. Você lembra disso, negão? E o ônibus inteiro, tinha 45 pessoas assim, ó. A gente está te analisando. Se você fizer qualquer besteira, a gente está te analisando.
Falei, vem em mim, velho, vem, pode vir, vem. E aí eles ficavam olhando se eu sabia falar inglês mesmo, se eu não sabia, se eu conhecia de fato Israel. Então, foi uma coisa que fez sentido, sim, na nossa vida. Mas lista é um negócio, assim, que é muito organizado. Então, eu não sou organizado a esse ponto. Eu sou um cara organizado. Você não vai escrever, eu separo minhas talvez. cuecas por cores, meias por cores, mas... Existem princípios que são inegociáveis para você, né? Mas isso é princípio. No meu caso, por exemplo, eu não me viria casado com um médico, com um advogado. Eu acho que eu não seria uma mulher realizada, feliz, né, completa, e estaria totalmente fora do meu chamado. Então, se eu me apaixonasse por alguém assim... Você ia cantar aquela música. Eu me apaixonei pela A pessoa errada. Ninguém sabe quanto que eu estou... certeza. Então, Com certeza. eu acho que... Tanto que quando eu fui, um dos nossos amigos já conhecia a mim, né, que tinha um ministério, conhecia o Aldo, ele falou assim, quando a gente começou a namorar, pequenos casamentos, grandes negócios. Grandes igrejas. Mas você tem que realmente casar com alguém que faça sentido ministerial na tua vida. Perceba, o ministério não foi a primeira coisa. A primeira coisa que eu vi em Rebeca foi que ela era uma mulher santa que agradava a Deus, beleza? Ela era extremamente linda e gostosa, e ela amava a família dela, respeitava os pais. E por último, ela queria ter o mesmo ministério que eu. Então, o último foi a decisão final, entendeu? Porque eu não poderia me casar com uma pessoa que tivesse tudo isso, mas quisesse ser médica, ou quisesse ser missionária na África, ou não quisesse nada da vida. Então, tinha que ser alguém que compactuasse também com o chamado que Deus tinha para nossas vidas. E isso foi, para mim, o ponto final para decretar: essa mulher é minha, até que Cristo venha e nos leve juntos, né? Porque a gente vai morrer junto com 120 anos. Amém. Amém? Amém. Gente, sábado que vem a gente vai continuar com os pastores. Então, eu acho que sábado que vem a gente vai tratar sobre sexo, a gente vai tratar sobre o que pode e o que não pode, porque a gente ainda tem que responder algumas perguntas assim. Namoro, noivado, esse tipo de assunto. Eu acho assim, principalmente em relação à oração que eu postei no Facebook essa semana. A gente vai conversar. Eu acho que se você não ora, se você não tem uma vida de oração, se você não tem um relacionamento com Deus, pense comigo, é estranho do nada você querer falar com Deus sobre alguém que você está conhecendo ainda. Fala assim, ó Deus, essa pessoa aqui que eu não conheço, abençoa aí para a gente dar certo. Não faz sentido isso, sabe? Então conheça a Deus, se aproxime de Deus, saiba quem é o teu Senhor, e Ele vai te guiando para as pessoas que podem ter a potencialidade de serem certas. Porque Deus não pegou minha mão e falou assim, ó, essa daqui é a Rebeca, fica aí com ela, tá? Seria fácil, né? Se fosse. Muito fácil, ia ser muito fácil, mas não foi. Eu tropecei muito, quebrei minha cara algumas vezes, me apaixonei pela pessoa errada, pela Hilary Duff lá da televisão, e por outras ao vivo e a cores, e foi pior ainda, mas eu casei com a pessoa certa. Casei com a pessoa certa, e isso que é importante. Acho que Deus, Ele perdoa o tempo das nossas burrices, das nossas idiotices, das nossas escolhas erradas do passado, mas o que Deus mais se alegra é quando nós constituímos famílias para Ele. Então, constitua a família, pense em casar com pessoas que queiram ter filhos. Tenha muitos filhos, tenha muitos filhos, tenha muitos filhos. Eu incentivo todos eles a terem filhos, menos o pastor Cleito, porque ele já cumpriu a cota, né? Já tem 4. Tá bom. Então, ele já cumpriu, já pegou até um pouco da cota de outra pessoa. Mas é bom ter filho. E eu aprendi uma coisa, Israel, você só multiplica, como na Bíblia fala, quando você tem mais de 3 filhos. Quando você tem 3 ou mais. Se você tem só 2 filhos, você está só repondo. Faz sentido, né? Está só repondo. Quando você tem 3, você está multiplicando o que Deus. E se lembre, pais, os filhos não te pertencem. Os filhos são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. E como tudo aquilo que você faz na vida, como a Bíblia fala, se você for trabalhar, trabalhe como se fosse para Deus. Se você for servir, sirva como se fosse para Deus. Se você for criar filho, crie esses filhos como se eles fossem de Deus. Vamos ficar de pé e orar. Filhos 100% dependentes de nós, 100% dependentes de Deus. Levi está quase se mudando para viver na casa dele. Tão independente que ele está. Não, porque ontem você fez ele dormir na cama com você. Não, mas a gente dormiu igual a gente era brother ali. Ontem ele veio comer churrasco.
E hoje bolacha maisena com açúcar. Não come. Ele comeu batata também ontem. Batata pode. Tava sem sal. Gente, é muito bom falar do que Deus fez nas nossas vidas. Mas o que eu mais gosto é de ver o que Deus faz na vida de vocês. Como é bom acompanhar aquilo que tem se manifestado em nosso meio. Relacionamentos saudáveis que têm surgido, casamentos saudáveis que têm surgido. Então é muito bom acompanhar o desenvolvimento amoroso de vocês. E isso é algo para se falar na igreja. Isso é algo para se falar de púlpito. Isso é algo para ser tratado de forma honesta. E não ser tratado de uma forma espiritualizada, sabe? Tem a parte espiritual, óbvio, mas também tem a parte física, química e tudo mais que a gente já sabe. O meu desejo, eu sei que o desejo da pastora também, é que os seus relacionamentos sejam relevantes e que você seja abundante em tudo na tua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem nos guiado para vivermos uma vida amorosa relevante, porque o Senhor tem nos guiado, Deus, para entendermos como o Senhor pensa em relação a esta parte tão importante de nossas vidas. Deus, que possamos ser honestos em nossos relacionamentos, que possamos ser fiéis ao Senhor em nossos relacionamentos, que possamos, Pai, desenvolver uma cultura de relacionamentos saudáveis, que possamos esquecer um pouco daquilo que o mundo prega, de beijar muitas pessoas, de fazer sexo com muitas pessoas e nos guardarmos para a pessoa que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor estabeleceu alguém para nós, não alguém exato, mas alguém que se encaixa dentro dos teus padrões. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, aqueles que são solteiros, aqueles que estão namorando, os noivos, os casados e aqueles que não têm desejo de se relacionar. Que o Senhor coloque esse desejo no coração, porque talvez exista alguém frustrado, alguém decepcionado, e que se a motivação for essa, que o Senhor possa curar o teu coração agora. Mas se a tua decisão for viver para Deus apenas e não se envolver com ninguém, a Bíblia também te dá respaldo para isso. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu oro. Amém. Amém, amém. Eu estou sentindo aqui no meu coração de orar por aquelas pessoas que têm se sentido ansiosas para encontrar com alguém que vá se casar. É normal, é natural uma preocupação, né, tomar conta do coração. Meu Deus, com quem será que eu vou casar? E ainda, será que eu vou achar alguém para eu casar? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo aqui que é casado já teve essa indagação, né? Será que eu vou achar alguém? Mas Deus, Ele vai preparar alguém para você, amém? Amém. E eu quero orar se você tem sido, mas não precisa se manifestar. Pode fechar, todo mundo fechar os olhos no seu lugar. E eu quero que Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti os Teus filhos agora, ó Pai. O Senhor sonda, o Senhor conhece os desejos de cada um. O Senhor já sabe, ó Deus, o futuro que o Senhor tem para cada um deles. E que eles possam entender, ó Deus, que tudo no tempo de Deus é perfeito e formoso. Eu declaro agora que toda ansiedade possa sair e venha ser tomada, ó Deus, uma paz que excede todo o entendimento que só o Senhor traz. Possam, Deus, neste período de vida de solteiro, te servirem intensamente, te buscarem intensamente. E nesta caminhada, Deus, de te servir, com certeza que eles encontrem a pessoa para que eles possam se casar e serem felizes para sempre. Não felizes para sempre como Hollywood mostra, mas felizes para sempre como o Senhor nos prometeu. Que o Senhor morreu por nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então eu declaro agora, seja cheio de paz, seja cheio de paz, seja cheio de paz. E toda ansiedade saia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Não fica nervoso não, tá? Não fica ansioso, não fica ansiosa. Conversa com a gente, conversa com o teu líder. Nós já passamos por isso. O pai dela perguntou: você não vai namorar, minha filha? Sabe, você Não, tá ainda ficando... bem que eu já estava namorando quando ele me contou que ele estava preocupado, né? Senão eu já ia ficar... Mas ele ficou preocupado. Mas não se preocupa com a tua idade. A nossa geração casa mais tarde mesmo. Eu casei com 27 anos.
Eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer na minha vida, viajado para todos os lugares, feito todo tipo de maluquice. Falei assim, não, chega, né? Chega. Eu vou casar. Eu não fiz coisas, eu não cometi pecados, sabe? Não. Mas se você fez, Deus te perdoa também. Se você quer viver uma vida em Cristo. Mas eu curti a minha solteirice, é isso que eu quero dizer. Eu fui muito feliz solteiro. Quando nós nos juntamos, nós ficamos muito felizes juntos. Netflix é legal, junto, sabe? Ficar em casa é legal. Eu era muito rueiro, como fala na Bahia. Eu ia para casa para dormir. Hoje em dia eu vou para casa para ficar com ela, para ficar com o Levi. É muito bom ficar em casa. Mas eu sei que Deus tem o melhor para você. Então seja o melhor para Deus. Tá? Seja o melhor para Deus. E Deus vai te dar o melhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Te leve em paz ao teu lar ou para onde você for agora. Proteja de todo mal, qualquer tipo de acidente. Nos vemos amanhã em um dos 3 cultos. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até semana que vem.